Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Em uma noite comum de janeiro de 2020, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, Flaviana Gonçalves chegava em casa do trabalho, quando encontrou sua família rendida por 3 bandidos. O marido, o filho adolescente, a filha Ana Flávia e a namorada de sua filha, Karina. Todos estavam sob a mira dos assaltantes. Flaviana foi levada ao quarto para passar suas senhas do banco, quando foi morta ao lado do caçula e do esposo. Mãe, pai e irmão não imaginavam que tudo não passava de uma armação perversa de Ana Flávia e Karina, que queriam apenas ficar com a herança da família. O assalto nunca existiu. Liderada por Karina, os 3 supostos ladrões eram seus primos e seu vizinho, todos dispostos a selar para sempre o destino da família Gonçalves. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui com a minha querida Madu. A Madu trabalha aqui conosco na produção do Investigação Criminal e nós vamos trazer aí informações fresquinhas sobre esse júri da família Gonçalves que foi adiado pela 4ª vez. E eu levei a Madu hoje comigo. Nós faríamos parte lá, né, daquelas pessoas que estariam assistindo a esse julgamento, que infelizmente não aconteceu. A gente vai explicar para vocês, mas eu quero perguntar para a Madu, o que você achou do seu primeiro tribunal do júri que não aconteceu? Bom, eu achei... Bom, pelo histórico que a gente tem aqui, foram 3 júris anteriormente cancelados, né? A gente não imaginava ali que viria um 4º, mas dadas as circunstâncias ali que foram apresentadas, o júri novamente foi adiado e... Isso causa uma grande frustração, né? Para a sociedade, para aquela família. Mas é importante a gente explicar por que esse júri foi cancelado, né? Na verdade, ele não foi cancelado, ele foi adiado, né? Esse júri ele vai acontecer, ele foi remarcado para março de 2023, para o dia 6 de março de 2023. A dona Vera, né, que é mãe da Flaviana, avó do Juan, estava ali muito consternada, a família estava lá, mas infelizmente, dadas as circunstâncias, e a gente começa a entender que é melhor que ele seja adiado do que lá na frente nulidades aconteçam. Então, só para passar para as pessoas, o que aconteceu? 4 testemunhas não apareceram, né? O advogado da Karina, que é o advogado de defesa, encontra-se em recuperação por um problema ali que ele, enfim, está fazendo um tratamento na coluna, e a gente sabe muito bem que uma ré não pode, né, ir ali ao tribunal do júri sem a presença do seu advogado. E temos ali uma terceira informação, que é do Dr. Leonardo, que hoje é o advogado ali da Ana Flávia, e o que ele informa é que ele pediu um incidente de sanidade mental e esse laudo, né, vamos dizer, né, essa parte aonde um psiquiatra vai fazer a análise da Ana Flávia ainda não aconteceu. O que eu não entendo,
e acho que também a Madu aqui que está comigo, ela vai compartilhar aqui, talvez, desse meu lado um tanto quanto, eu acho fiquei um pouco perplexa, por que foi pedido esse incidente somente agora, não é isso? Porque Sim. ele afirma que a Ana Flávia sofria gaslighting da Karina. Então, me parece aqui, né, que esse também, aqui entrando nesse incidente de insanidade mental, parece que a gente também tem um período de tempo para isso ser avaliado. Como a Carla falou, ela vem sofrendo gaslighting, né, da Karina, que é ex-companheira agora dela, também é importante a gente lembrar que elas estão na mesma penitenciária, que é Tremembé. Mas elas estão separadas, já não isso. são mais namoradas. Então, é baseado nisso que esse laudo vem sendo pedido, né, requisitado, isso. Pelo doutor Leonardo. E agora... E vale a pena, ele concedeu pra gente uma entrevista rapidinha ali, né, do lado de fora ali do fórum, aonde ele nos explica que possivelmente ele acredita que pelas datas, né, e pela agenda, que esse laudo não vai demorar talvez 1 ano para ser feito. Eu fiquei um tanto quanto perplexa mais uma vez, mas a gente tem aqui as informações dele. Vamos ver o que o doutor Leonardo nos falou? Mais uma vez, o incidente de insanidade mental nem foi marcado, o juiz pediu para eu abrir mão, imagina. É um direito constitucional da minha cliente e ela tem o direito de fazer esse exame para a gente dar o devido prosseguimento no processo. Por sua vez, ele tentou fazer o julgamento somente do Guilherme. Foi uma estratégia da defesa não colocar testemunhas para o Guilherme, para a gente usar as testemunhas dos outros co-réus. E o juiz queria, só que eu insisti nas testemunhas das outras partes, e o juiz manteve a vontade de fazer o júri, até que a promotoria falou, então, se não for fazer de todos, não vai fazer de nenhum. E a promotora insistiu e pronto, redesignou. E vai ficar para quando, doutor Leonardo? Eles ainda estavam vendo na agenda lá. Na hora que eu saí da sala secreta ainda não tinha designado a data. Ou seja, vamos ter que aguardar mais um pouquinho. Esse julgamento vai para o ano que vem e eu vou te falar que da Ana Flávia é capaz de não ocorrer nem no ano que vem. Porque o Dr. Lucas, que é o juiz, já falou que está demorando em média 1 ano para se realizar esse incidente de insanidade. Então, veja só, Madu, Sim. Ele diz que pode demorar até 1 ano. Se isso realmente acontecer, eu não sei como é que vai ficar de novo esse júri que está marcado aí para março, não é isso? Isso, e até porque aqui a gente envolve outras coisas. A gente tem a parte da família, que perdeu seus entes. A gente também tem a parte da população, porque a população também quer saber uma resposta, quer saber o que está acontecendo. Então, eu também fiquei muito comovida, né, com a família que estava lá pela 4ª vez. E eu acho que receber essa negativa, que as coisas não saíram ali como planejado, mas como tu bem lembrou, é importante que isso ocorra da forma mais correta possível para que depois isso não se torne contra, né? Que não ocorram nulidades, né? Que exatamente. esse júri não seja anulado. Sim. Como a Madu falou, né, nós estávamos lá, inclusive estava o Diogo, né, que vem ser primo da Flaviana, ele é sobrinho da Dona Vera, estava o irmão mais novo do Romoyuki com a sua esposa, enfim, ambos estavam ali junto com a Dona Vera, aguardando, né, esse tribunal do júri. O irmão mais novo do Romoyuki me disse o seguinte, ainda bem que a minha mãe não veio da Paraíba, porque seria mais uma vez uma tortura para ela, né? E é muito triste para essa senhora também que perdeu o filho. Mas a gente precisa entender aqui, Madu, algumas coisas que são muito importantes. A doutora Alessandra, né, nós entrevistamos ela, né, 1 semana antes, e você lembra que ela falou, para mim não tem problema, nós vamos aceitar todas as condições para que esse júri aconteça. Mas qual foi a informação que a gente recebeu? É que a promotora do caso não aceitou esse desmembramento. Ela entende que para a acusação isso seria prejudicial. Então, muitas vezes as pessoas acham que é a defesa que está meio que empurrando isso. Mas ali foi uma decisão também
e eu acho que muito acertada, da promotoria, do Ministério Público, junto com o assistente de acusação, o doutor Epaminondas, e eles entenderam que esse júri precisa ser feito com todos juntos, né? Porque o que acontece, Madu? Vale a pena a gente relembrar. Existe a questão que é muito importante, que é a questão do homicídio. Quem é que matou aquelas pessoas, aquelas 3 pessoas? E nós estamos falando de 3 mortes. Temos essa questão. Quem efetivamente matou Flaviana, Homoyuki e Juan? Aí temos uma segunda questão. Quem é de fato o mandante? Quem arquitetou todo esse crime, né? Porque isso foi premeditado, isso foi planejado, né? E qual é a participação de cada uma daquelas pessoas? Porque nós estamos falando de 5 réus, correto? Isso, 5 réus. Né? Aqui, nesse caso, a gente tem a Ana Flávia, Karina, Guilherme, Jonathan e Juliano. Karina, Jonathan e Juliano são primos. E como bem lembrou, o mandante, a gente viu agora no julgamento da Flor de Lis que a gente precisa ter isso muito concreto, porque o mandante é a cabeça de tudo. É aquele que deu o aval, é aquele que disse, vamos fazer e vamos fazer desse jeito. Exatamente, e até vocês sabem que eu na semana passada, eu entrevistei a avó da Karina, do Jonathan e do Juliano. Vamos lembrar que eles são primos. É uma senhora já bastante idosa, ela tem 86 anos, o nome dela é Dona Terezinha, mas uma mulher muito lúcida, né? Eu fiquei muito impressionada com o relato daquela mulher. E vale a pena a gente soltar um pedacinho aqui, quando ela nos fala o seguinte, que a Ana Flávia disse para ela que o pai, a mãe e o irmão iriam morrer. O que essa senhora não imaginava é que era a Ana Flávia que estava arquitetando esse plano. Na cabecinha dela, ela achava que tinha um agiota que estava ali ameaçando a família, que eu acho que é um pouco a história que elas estavam vendendo para essa senhora. E ela fala ali, e é bastante comovente, que ela diz o seguinte, se eu soubesse que eram elas que estavam arquitetando, planejando isso, eu teria ido na polícia. Eu teria alertado a polícia. E ela fala, porque era isso que deveria ser feito. E sabe o que é mais triste, Madu? Que ela relata o quanto o pai e a mãe eram queridos com a Ana Flávia. Que o pai queria que ela fosse viajar, que ele queria que ela fosse para a Argentina, que eles davam absolutamente tudo para aquela moça. Mas alguma coisa, né, tem aquela mistura, né, que dá errado, né? Eu acho que Ana Flávia e Karina ali, aquela junção, ela teve um efeito muito nefasto. E ela também conta, e a gente pode soltar aqui um pedacinho para vocês assistirem, que a Ana Flávia queria um carro. E o pai fala, não, minha filha, agora eu não posso lhe dar esse carro, porque ela, inclusive, ele já tinha dado um carro para ela. Ou seja, eram pais que não eram pais ausentes, eram pais muito presentes. E é muito triste saber que são pessoas que estavam ali tão ligadas a questões patrimoniais. É dinheiro, são bens, então se você não me dá aquilo que eu quero, eu vou acabar com a sua vida. Porque foi isso que a Dona Terezinha deixou ali entendido, né, nas palavras, né? Inclusive com muita sabedoria daquela senhora que é muito simples, ela foi muito sábia. A gente vai soltar esse pedacinho da entrevista para vocês escutarem, mas quem quiser também pode assistir o programa completo. Ela deu uma longa entrevista, ela explicou quem era cada um daqueles netos dela, inclusive ela conta também qual foi a relação que ela teve com os pais da Ana Flávia. E ela disse o seguinte,
que eles eram muito boas pessoas. Então, vamos ver esse pedacinho da entrevista dela, Madu? Ela pegou e falou para mim assim, dona Tereza, vai morrer a minha mãe, meu pai, meu irmão. Aí eu falei, e você? Ela falou, eu não, eu não. Aí eu falei, meu Deus, mas o seu pai tem um apartamento na Praia Grande, eu até conheço aonde que é o apartamento. Aí eu peguei e falei, não, ele tem a loja de perfume, tem lá em Mauá e lá em São Bernardo. Aí eu falei, não, mas se o seu pai tiver devendo uma agiota, esse apartamento dá para pagar. Mas minha filha, se eu soubesse disso, se eu soubesse que ia ser isso, aí ela pegou e falou assim, não, vai morrer todo mundo. Então, ela já, acho que ela falou isso para mim, não, sei lá, acho que para mim não ficar pensando, né? Porque se ela falasse para mim que acontecesse isso com o pai dela e com a mãe dela, pelo amor de Deus, eu corria e chamava a polícia, eu não ia deixar Porque elas. ela não tinha contado para a senhora que ela estava planejando. Não contou. Ela só contou que ia acontecer ali uma morte, mas não Foi, contou que foi. era o planejamento dela. Não, ela falou 3 vezes isso para mim. 3 vezes. Falou 3 vezes. Aí eu fui visitar a minha irmã, que está lá até hoje entrevada, mais nova do que eu. Tá, deu infarto, eu ainda falei assim, Ana, para Karina, eu falei, me leva no hospital. Aí ela falou, levo, dona Tereza, levo. Aí quando chegou perto lá de uma padaria, aí a mãe dela ligou o celular, e foi naquele dia, a mãe dela ligou e falou, Ana, ela falou, mãe, a mãe dela deu uma risada para ela pegou e falou assim, mãe, que hora que você vai vir do serviço? Aí ela pegou e falou assim, não, minha filha, hoje o seu pai tá fazendo uma, como é que é? Quando espera assim, como é que fala? Ele está aguardando? Não, assim, uma surpresa. Ah, ia fazer uma festa surpresa. Era uma festa. Aí ela falou assim, o meu pai, ele vai fazer uma surpresa para mim. Aí ela pegou e falou, que hora mais ou menos que a senhora vai vir? Falou, de que hora mais ou menos? E a mãe dela riu para ela, eu nunca vou esquecer disso. Aí depois ela ligou pro Jonathan, que o Jonathan estava no serviço, lá em Mauá. Aí ela ligou e falou assim, Jonathan, vem, pede o seu patrão para você sair 4 horas da tarde. Aí o Jonathan falou, não, eu não vou sair, porque tem um caminhão de cimento para me descarregar. Aí o Jonathan pegou, eu escutando do lado. Aí falou assim, não, eu não vou pedir. Aí ela respondeu para Karina, falou assim, tá vendo, Karina, ele não quer ganhar dinheiro. Olha, ela já estava ali forçando, né? Já estava forçando. Mas, infelizmente, as duas, a minha neta, ela falou assim, a Ana falou, ai, nós vai no lugar, aí falou para Karina assim, amor, até o dia 25 de dezembro, nós está com um carro novo, que ela tinha um carro, o pai dela deu, até era carro bonito, não era feio não. Aí falou assim, nós está até 25 de dezembro, nós está com um carro bonito. Aí ela me chamou para ir nesse lugar, que é tão longe que eu nem sei onde que era. Eu sei que eu entrei num lugar bem longe, onde tinha muito carro bonito, carro importado, tudo, né? Aí ela ficou olhando os carros. Aí eu falei, nossa, Ana, esse carro, aquele que você tem, tá bom. Ela falou, não, mas o meu pai vai ter que me dar outro carro. Eu falei, não, esse aí tá bom. Sempre conversando com ela. Aí ela pegou e falou assim, foi lá, fez os papéis, tudo, um carro bonito que ela queria. Uhum. Aí ela fez os papéis, ela entrou dentro do carro, porque ela vai dirigir para tirar da onde que estava, né? Ela tirou o carro lá da onde ficavam os carros. Aí ela pegou e falou, não, eu gosto desse. Aí telefonou pro pai dela, aí o pai dela pegou e falou assim, não, Ana, eu não posso te dar o carro agora. Ai, meu Deus, para que o pai dela falou isso? Na hora que o pai dela falou assim, eu não posso, o moço já tinha feito tudo as papeladas. Uhum. Aí ele pegou e falou assim, então não vai ter jeito. Aí ela saiu lá de dentro falando, ele vai me pagar. Ah, mas ele vai me pagar. Certo, ele comprou alguma coisa. Eu não sei se ele comprou moto pro menino, eu não sei o que ele deu pro menino, porque eu não entendi, porque ela falou assim, isso aí ele já deu presente pro meu irmão e não vai querer me dar o carro. E aí, Madu, o que você achou do que ela falou? Essa entrevista da dona Terezinha, ela foi bem emocionante, porque eu acho que a gente tenta se colocar no lugar da pessoa, mas é difícil. Mas a gente vê o sofrimento dessa senhora e vê o quanto ela se sente culpada, de alguma forma,
E não é isso, a gente tem que saber também separar, porque eu acho que hoje às vezes acontece uma confusão ali, porque ela é uma senhora, como falou, de 86 anos, né, que pela entrevista que ela nos deu aqui, porque foi um relato muito sincero e muito lúcido também, ela falou que faria qualquer coisa para que isso não tivesse acontecido. Então a gente vê ali que o familiar, ele está sofrendo também, tanto dos que se foram e tanto dos que estão nesse processo que está sendo postergado, né? Você falou muito bem. É um sofrimento muito grande, né? Tem um trecho da entrevista dela que ela se culpa muito, que ela fala, e se eu tivesse falado alguma coisa assim para aquele meu neto, tivesse segurado ele, talvez ele não tivesse ido. Tem uma angústia enorme nessa senhora, porque é importante que a gente entenda, né, que ela em nenhum momento desejava isso, né? E ela não pode se responsabilizar pelas atitudes dos seus netos. Mas o que é muito importante, e é o que a doutora Alessandra Girardi coloca muito bem, que nesse momento, nenhum dos advogados ali, né, exclui a participação de todos eles. A grande confusão desse tribunal do júri é quem efetivamente cometeu os homicídios e quem efetivamente arquitetou, né, planejou tudo isso. E pelo relato da dona Terezinha, e eu também tendo a acreditar na palavra dela, eu acabo não tendo dúvida de que as duas arquitetaram, né, combinaram alguma coisa com esses rapazes, né, mas assim, tentando enganá-los, assim, não, isso aqui vai ser só um assalto, a gente vai simular um assalto, a gente só vai subtrair alguns bens e vai ficar tudo certo. Porque vamos lembrar que um dos rapazes nunca sequer tinha se envolvido em nada criminoso. Então, por que... E eu também entendo o que aquela mulher estava falando, por que é que ele entra nessa conversa de ir matar alguém para ganhar uma televisão? É isso mesmo? E sabendo, gente, não existe crime perfeito. Existe crime mal investigado. E nesse caso, as investigações foram muito bem feitas, tanto que se chegou, né, em todos eles. Assim, não tinha dúvida. É como eu chegar para você e te convencer a fazer um absurdo desses. Por si só, roubar já é um absurdo. Agora, matar... E assim, qual seria a motivação daqueles 3 rapazes? Nesse homicídio, nenhuma. E sabe o que mais me deixou chocada hoje, conversando com o irmão mais novo do Homoyuki? Ele estava muito ansioso porque ele me falou, Carla, como eles estariam ali celebrando o aniversário de casamento deles, era para minha mãe estar lá também. Olha a angústia dele. Essa mulher podia ter morrido também. Qualquer pessoa, eu acho, que estivesse ali naquela casa, teria embarcado. Qualquer pessoa da família. Você não acha isso? Eu acho. Eu acredito muito nisso porque fica um pouco confuso quando a gente desmembra os fatos que a gente tem. Até porque, pelo que a gente estudou, pelo que a gente leu, no processo está ali uma quantia de R$85 mil. Dá muito a perceber, a gente consegue perceber que tanto a Ana Flávia quanto a Karina, elas têm o desejo ali de matar, elas são muito cruéis. Não, e tem aquelas coisas, quando a gente volta, né, na análise do processo, que elas já tinham tirado a metragem da casa para trocar o piso, elas já estavam planejando o que elas fariam com aquele imóvel. Por que elas fariam tudo aquilo? Se elas já não tivessem essa intenção. Então, gente, o que é importante, né? E o que os advogados entre si, e lógico, a promotoria e o assistente de acusação, eles precisam responder. Quem
arquitetou esse crime? Quem de fato cometeu esse homicídio? Entendeu? Qual é o papel de cada uma dessas pessoas? E eu gosto muito do que a doutora Alessandra fala, que ela diz o seguinte: aqui não há dúvida da participação dessas pessoas. A questão é que a gente precisa saber o que cada um fez. Doutora Alessandra, você queria que o julgamento acontecesse? Sim, eu queria que o julgamento acontecesse. A sociedade, os familiares das vítimas, os familiares dos réus que estão sendo acusados, todos merecem que esse julgamento seja realizado em conjunto. Juliano, Jonathan, Guilherme, Ana Flávia e Karina têm que sentarem juntos no banco dos réus. A sociedade, o conselho de sentença, os jurados que vão julgar esse processo, devem julgá-los em conjunto para que a prestação jurisdicional seja entregue de uma forma que... Imagina uma situação, um é condenado hoje, aí daqui 3... Não! Eles estão no mesmo contexto fático. E devem sim, no mesmo fato, são os mesmos réus, vai julgar um num dia, outro no outro, e pode ocorrer, inclusive, desfechos diferentes se forem julgados separadamente. Então eu entendo que devem sim, todos, e eu briguei por isso, inclusive, impetrei habeas corpus no Tribunal de São Paulo, que foi indeferida liminar, e depois impetrei habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. E o juiz da causa que tinha desmembrado reconsiderou, após a impetração desses habeas corpus, essas decisões para ter a propinquação, que a propinquação é a união, a reunião do processo que tinha sido desmembrado. E foi reunificado os processos, marcado para hoje, e eu não concordo. Então, o doutor Lucas queria julgar o Guilherme hoje sozinho, porque ele é o único que não tem testemunha. A promotora não concordou. Não concordou, ela falou, não acho justo um réu ser julgado sozinho hoje, sendo que porque ele não tem testemunha. Pode causar prejuízo, pode inclusive aventar uma futura arguição de nulidade. Então, a gente não quer que tenha um julgamento e se eles forem condenados, o processo seja anulado amanhã. Se eles forem condenados, e devem ser condenados, sim, cada um na medida da sua culpabilidade, eles devem ser condenados em conjunto. Esse é o posicionamento da defesa. Mas e as famílias estão aqui em sofrimento, né? As famílias, sim, agora há pouco... eu não tenho acesso à sala das testemunhas porque em razão da incomunicabilidade, mas os serventuários comentaram que quando a dona Vera chegou, ela começou a agredir verbalmente, fazer acusações com a dona Terezinha, que é a avó de 3 dos réus, uma senhorinha humilde que também, assim como ela, está sofrendo. Dona Vera perdeu seus entes queridos, sim, mas a dona Terezinha também está uma senhorinha humilde, honesta, uma mulher honesta que também está sofrendo. Então, eu acho injusto, eu entendo o sofrimento da dona Vera, mas eu acho injusto agredir, atacar a dona Terezinha dessa forma, né? É muito triste, a gente entende ambos os lados, mas justiça não é vingança, né? E o que a gente espera aqui é que seja feita a justiça. E é por isso que essas testemunhas que acabaram não aparecendo são importantes, porque elas têm informação, inclusive, do papel de cada um dentro desse crime tão macabro. Porque vamos lembrar aqui, Madu, a Ana Flávia está sendo comparada com a Suzane do ABC. Sim. Que também arquitetou a morte dos pais, não é isso? Isso mesmo. E a gente tem aqui, só para lembrar um pouquinho as pessoas, porque os réus hoje, eles estão sendo acusados de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa das vítimas. E, além do homicídio, também entra aqui o roubo, associação criminosa e ocultação de cadáver. Exatamente. Você sabe que tem um detalhe que é muito importante, né? A gente que estuda muito, a gente que trabalha nessa área de investigação também, aqui nós pelo lado do jornalismo, né, dos documentários, essas pessoas foram mortas com requintes de tortura.
isso é mais uma informação que pesa contra elas. Porque não foi simplesmente matar, mas tinha que matar torturando. Matar com ali sabe, quando a gente olha toda aquela cena, o que cada uma daquelas pessoas passou, não era só, olha, eu vou acabar com você, né? Tipo assim, é um tiro de misericórdia. Não, aquilo teve muita maldade, né? E aí, isso também me coloca, né, uma pulga, uma dúvida, por que esses rapazes, esses 3 rapazes, fariam essa... Eles não tinham nenhuma ligação, nem com a Flaviana, nem com o Romoyuk e nem com o Juan. Entende? Tem uma coisa muito pessoal, né? Parece que quando você olha a assinatura desse crime, tem muita pessoalidade, né? Então, eu acredito também que isso vai... vai interferir muito, né? E vai pesar muito na questão tanto da Karina quanto da Ana Flávia, né? O advogado hoje, né, o doutor Leonardo, que hoje é advogado do Guilherme, também é advogado da Ana Flávia. E ele está pedindo, né, esse laudo de insanidade mental, dizendo que ela sofria gaslighting da Karina. Nós não somos psiquiatras, nós precisamos aguardar porque o juiz aceitou e ela vai passar, né, por uma avaliação para fazer essa verificação se ela é imputável ou inimputável, né? Dizendo que ela estava dissociada, que ela não sabe exatamente o que estava acontecendo porque ela estava sendo muito manipulada pela Karina. Bom, gente... Aí é uma questão que nós vamos precisar aguardar, né, Madu? Porque Exato. Essa é uma informação importante aí para o processo. Claro, e a gente sempre fala aqui que a gente quer que ocorra, sim, um julgamento, mas que seja um julgamento que não venha causar as nulidades depois, como a gente tem vários casos famosos da Boate Kiss, do Bernardo Boldrini. Então, de certa forma, a gente precisa e é necessário que siga esse parâmetro, porque também, como tu falou, é uma informação muito importante, né? Sim, é uma informação muito importante e eu acho assim, enfim, o advogado de defesa tem esse direito, né? Ele coloca essa informação, ele está dizendo que isso é muito relevante, ele inclusive acredita que esse laudo será favorável a ela, como a gente disse aqui, nós não somos psiquiatras, qualquer coisa que a gente vai falar que são achismos, a gente precisa aguardar, mas pelas palavras da dona Terezinha, elas já vinham arquitetando isso, né? E essa arquitetura criminosa demonstra um desejo. Eu não sei como é que isso vai sair, né? Depois desse laudo, eu não sei como é que essa avaliação, né, ficará para o lado dela, né, se ela vai ser considerada inimputável ou imputável a esse crime. Uma outra informação bastante importante hoje a dona Vera, ela ficou muito ansiosa lá, né, os advogados nos contaram que ela estava muito estressada e não é para menos, essa mulher vem num sofrimento aí atroz. Nós acompanhamos esse sofrimento dela. Ela, inclusive, tadinha, se indispôs com a dona Terezinha. A gente entende isso, né? Porque ela quer um fechamento, ela quer uma solução para isso tudo. E enquanto esse tribunal do júri não acontece, é como se essa, né, penitência não acabasse, inclusive, para ela. Mas vale lembrar deixar claro aqui que a dona Terezinha não exclui a culpa dos netos dela, entende? Mas ela também, que culpa aquela senhora tem? Se ela pudesse, de novo, se ela pudesse voltar no tempo e ela soubesse de verdade que isso estava sendo arquitetado por aquelas 2 pessoas, ela mesma falou aqui o tempo todo, eu teria ido na polícia, eu teria denunciado. Eu achava que era um agiota que estava indo atrás da família.
Não podia imaginar que era filha. Foi isso que ela fala e é um relato muito triste. Sim. Então, assim, é uma dor para a dona Vera, que veio novamente de Minas, uma viagem longa também, enfim, com poucas condições financeiras, e a coisa não anda. Né? Sim. Agora, a gente espera que esse julgamento que foi remarcado agora para março de 2023, de fato aconteça, né? Sim. Que as testemunhas compareçam, não é? Que ninguém mais fique doente. A gente entende que, assim, a gente não controla a questão da doença, mas não é? Cada hora é uma coisa e é muita gente e a coisa não vai para frente. Sim, e aqui também a sociedade em si também, ela quer saber, né? E também acho que tanto a família e tanto a sociedade precisam dessa resposta e que as pessoas paguem pelo que elas fizeram. Porque como tu bem ressaltou, aqui nenhum advogado está retirando a culpa. Eles assumem o dolo, mas que cada um seja julgado por aquilo que fez, e é o que a gente deseja também. Esse julgamento vai ser muito interessante porque eu espero de verdade que fique claro qual é a participação de cada pessoa, porque nós estamos falando de 5 réus. Quem é o mandante ou a mandante, quem é o executor, o autor dos homicídios ou a autora, e qual é a participação nos outros crimes, que aí é a ocultação de cadáver, enfim. E tudo, gente, para roubar um cofrinho desse tamanho, que nem sequer chumbado na parede estava. Que facilmente, se ela queria, né, criar ali uma cena de roubo, né, alguma coisa, ela poderia ter tirado aquele cofre. Que quando foi aberto, se não me engano, não tinha dinheiro nenhum ali, né? Não tinha. Ou seja, era um cofre que não tinha nada. Eles saíram de uma casa, mataram 3 pessoas por um cofre vazio e levaram alguns poucos objetos, como uma televisão, Videogame. outros eletrônicos, o carro. Colocaram fogo porque queriam o dinheiro do seguro do carro e para, né, fingir que era um crime maior, né, carbonizaram aquelas pessoas. Mas, de novo, graças à boa investigação policial, vamos lembrar que não existe crime perfeito, que existe crime mal investigado, mas nesse caso a investigação foi muito boa. Parabéns para aqueles policiais, todos excelentes, delegado, investigadores, eles deram um show. E eles, inclusive, conseguiram mostrar a quantidade de perversão que existiu na morte daquelas pessoas. Porque, gente, não foi uma morte qualquer. Assim como da Suzane, que também tinha uma assinatura bastante pesada, né? Bastante cruel. Essas mortes também foram feitas de forma muito cruel, de forma muito pesada. Aqueles últimos minutos daquelas pessoas devem ter sido horrorosos, horríveis. E só lembrando que a doutora Alessandra também passou para a gente a importância que tem esse julgamento ser com 5 presentes, porque depoimentos são um pouco desencontrados, um coloca a culpa no outro, depois, não, mas não foi assim. Então, também é muito importante que isso fique esclarecido também no júri, né? Até ela usar uma frase, então vamos falar aqui um na cara do outro. Se você está me acusando disso, então você vai falar aqui na minha frente. E isso é importante para a gente, como eu falei antes, e como também bem ressaltou, a gente saber quem de fato fez o que nesse crime aqui, que é muito perverso. É muito perverso. Como vocês puderam ver, a Madu não é de São Paulo, não. A gente foi lá e trouxe a Madu lá do Sul. Nós temos uma sulista aqui. A gente tem gente de todo canto aqui do Brasil, mas é bonitinho o sotaque da Madu, eu amo. É exatamente isso, Madu. Então a gente vai ter que aguardar. Nós tínhamos várias entrevistas que a gente iria soltar para vocês durante essa semana, mas como esse júri não aconteceu, a gente vai soltar as entrevistas dos familiares do Romoyuki e da Dona Vera mais perto do júri novamente, em março de 2023,
vocês vão poder entender o sofrimento que essa família vem passando. É muito triste, gente, é muita dor. Ninguém merece passar por isso. E também vale a pena assistir a entrevista da dona Terezinha, onde ela vai explicar muita coisa em relação a esses 3 netos dela, inclusive em relação a Ana Flávia, essa pessoa que ela conviveu bastante também. E tem